Boa noite, vamos começar a nossa live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja bem-vinda, Fátima. Sejam bem-vindos todos que vão chegando. Hoje vou estar partilhando um pouquinho sobre a palavra de Deus do dia, com um direcionamento específico, que é a formação do homem de Deus e da mulher de Deus. Ok? Então eu vou pegar aqui o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Evangelho de hoje, né? São Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Vamos lá. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serei quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Bem, meus irmãos que vão chegando, sejam bem-vindos. Marúcia, Fátima, Adriano, Pedro, irmãos. Então, como eu falei no início, logo da live, no comecinho, vou estar fazendo uma pequena reflexão com esses textos de hoje da liturgia da igreja. Vou começar aqui com o Evangelho de Mateus 5, de 1 a 12, que eu acabei de ler. E qual é o direcionamento que vou tentar partilhar hoje? O direcionamento da formação do homem e da mulher de Deus. Algumas simples colocações. E a primeira que eu quero fazer nesse momento, que Jesus, ele sobe a montanha. Jesus sobe a montanha. E é para mim um sinal interessante, que Jesus é o Todo-Poderoso que se encarna na sua elevada santidade e glória. Ele se abaixa até nós, se torna homem, para nos dar a possibilidade de comunicar da sua baixeza que ele assume da nossa humanidade, a altura da sua vida divina, a altura da sua santidade. E ele quer fazer isso, e vai fazendo isso gradativamente, obedecendo inclusive a formação do homem e da mulher de Deus, dentro da sua própria lógica psicológica humana, que caminha a passos, que caminha por degraus, que progride gradativamente. Um santo homem que já faleceu, um padre, que era meu diretor espiritual na época, padre José Júlio, quem conheceu, era ali da paróquia São Lourenço.
Ele dizia o seguinte, disse uma vez o seguinte, eu nunca mais esqueci. Ele falou: Leandro, na vida espiritual não se dá salto, mas se progride gradualmente. E é isso aí. Então Jesus também foi fazendo isso com seus apóstolos, com seus discípulos e com todos aqueles que queriam seguir ele e obedecer a sua palavra. Ele sobe um monte, para mim é um sinal, porque a nossa vida espiritual é uma subida ao monte de Deus. E esse monte podemos também dizer que é Jesus. Jesus é um monte muito elevado. E ele, com sua graça, ele nos chama a si, e através dos seus passos ele vai nos ajudando a crescer espiritualmente. Ele é Senhor, mas também Jesus é o Mestre. E todos nós somos seus discípulos. E temos que aprender a ouvir o Senhor, a escutar sua palavra, olhar para suas atitudes, seus exemplos, olhar para a sua vida maravilhosa, que se fez homem, encarnado, e aprender com ele, modelo de todos nós, de como viver uma vida segundo a vontade de Deus. E ao subir o monte, ele chama, como dizendo assim, chamando a si a todos a subirem atrás dele. E esse subir, ele o manifesta, ele solta a sua graça e sua verdade. Vai dizer lá João, no capítulo do livro dele, no Evangelho de João, o seguinte: a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que significa isso, meu irmão, minha irmã? Se da altura Deus ele se abaixa se fazendo homem, um como nós, menos no pecado, ele tem em mente não só nos salvar, mas nos constituir filhos de Deus para viver uma vida semelhante a dele, para sermos discípulos amados. Temos que aprender. E ele sobe um monte e começa a permitir que cada um de nós entenda o seu projeto para o homem. E ele, além da verdade, da vontade do Pai que ele manifesta, além da verdade que ele manifesta de si mesmo como filho de Deus, sobre o Espírito Santo, sobre o Pai, Jesus é o grande revelador da Trindade. Jesus revela a Deus, revela seus desígnios para a minha vida e para a sua vida. E ele nos chama a subir o monte, a caminhar atrás dele, crescendo em intimidade com o Senhor Jesus, imitando sua vida bem-aventurada. Jesus é o bem-aventurado, o bendito entre os homens. E a Virgem Maria é bendita entre todas as mulheres. O bendito dos benditos, o Filho de Deus que se fez homem. O santo chama os homens a si para que, caminhando com Jesus, Jesus possa viver dentro deles e eles crescerem em Cristo, em santidade, em justiça, em graça diante de Deus. Deus quer, meu irmão, minha irmã, para mim e para você, um crescimento progressivo na santidade, um crescimento progressivo na comunhão com Deus, um crescimento progressivo na intimidade com Deus, um aperfeiçoamento cotidiano no amor, um crescimento de vida espiritual, de comunhão com Deus. Subindo, a vida cristã é como uma subida do monte, não tem como parar. Diz lá São Bernardo e todos os teólogos, grandes teólogos, diz o seguinte: na vida espiritual não existe de subir e parar, como fazemos no monte material que você costuma, de repente, até já subiu na vida. Com Deus não é assim. Se a gente para, a gente começa a regredir espiritualmente. E a gente tem que avançar cada vez mais. Caiu, levanta e recomeça na graça do Senhor. Então Jesus ele sobe um monte e ele quer levar cada um de nós hoje pela sua graça e pela sua verdade. Ele comunica a verdade de Deus e a gente olha assim: poxa, Leandro, caramba, é muito alto. É verdade. É mais alto que subir, é mais difícil que subir o Monte Everest. Alguns perdem até o oxigênio, perdem fôlego. Seguir Jesus é muito mais difícil que subir o Monte Everest. Qualquer monte.
Contudo, a verdade altíssima de Deus e a santidade que Ele chama cada um de nós, meu irmão, minha irmã, ela se faz acessível, porque Jesus se fez acessível. Ele assumindo a miséria, a nossa miséria, na sua perfeição, a nossa humanidade, Ele franqueia a mim e a você a graça para vivermos a palavra de Deus. Então, se eu nesse exato momento você possa abrir o teu coração e pedir ao Senhor a graça de crescer atrás de Jesus Cristo. A graça de olhar para Jesus como um monte assim, muito elevadíssimo, mas acessível. Um monte acessível, que se vai ao teu encontro, vai ao meu encontro e nos pede. E aí Jesus diz a palavra aqui no versículo 2, que Ele abre a sua boca. Ele abre a sua boca e começa a falar as nossas bem-aventuranças. Santo João Paulo II diz que aqui está o código de santidade do cristão. Ele escreveu num documento, que eu não me lembro onde foi, não sei se foi na catequese, que ele falava, aqui está o código de santidade do cristão. Bem-aventurado. Bem-aventurado o manso, bem-aventurado o pobre de coração, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, bem-aventurados que são misericordiosos, bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados pacíficos, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, da santidade de buscar a justiça, bem-aventurados quando sofrer perseguição. São pessoas felizes. Os santos viveram isso. E eram felizes. Na verdade, não há santo infeliz. Uma pessoa cheia de Deus que faz a vontade de Deus não pode ser tristes, são felizes. Não tem como ser triste um coração que está se assemelhando com Jesus. Porque Deus se revela a essa pessoa, Ele se manifesta, Ele vai enchendo o coração dessa pessoa, ela vai criando em graça e intimidade. Quem vive a santidade, segundo a vocação específica bem discernida na vontade de Deus, encontrou o teu caminho, o teu estado de vida, a vocação que Deus te chamou e está fazendo o que Deus te pede, não há o que temer. É começar a subir o monte da fé. E aí Deus vai formando o homem de Deus e vai formando a mulher de Deus. Com dificuldade. Que podemos ver aqui no versículo 11, que Jesus não hesitou de falar da bem-aventurança que muitos de nós não gostamos e não queremos às vezes ouvir. Bem-aventurado serei quando vos caluniarem, bem-aventurados quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Se o Mestre foi provado e passou por isso, não sejamos nós soberbos, altivos, achamos que não vamos passar por isso. Porque, na verdade, os santos são pedra de escândalo em todo lugar. Eles incomodam. É bonito, depois que o santo é canonizado, falar dos seus escritos, dos seus ditos e tudo mais. Mas conviver com eles seria certamente um pouco fácil, não. Porque sua palavra incomodava as pessoas que não tinham coerência. E certamente nos incomoda quando abrimos o livro de um santo que fala coisas que não estão bem ajustadas com o Evangelho. Mas é um modelo. O Senhor nos quer santos. E se esse não é o seu projeto, meu irmão, se esse não é o seu projeto, minha irmã, qual é o teu projeto? De Deus é que não é. Porque o projeto de Deus, está lá em Tessalonicenses, Deus nos chamou à santidade, e chamar a santidade, como diz um amigo meu, padre, é chamar a si para participar da natureza divina. Então Deus precisa estar dentro de ti, porque é Ele que santifica o homem. Deus é o santo. A sua substância, a natureza, seu ser é santo. Isaías teve a visão e se encheu de temor. Sou um homem de lábios impuros. Isaías 6. Sou um homem de lábios impuros. Vi o Senhor. A santidade de Deus precisa tocar a nossa natureza e permitir que essa santidade transforme você, mulher, você, homem, num homem e numa mulher de Deus.
Ser santo é começar a caminhar a subida do monte da imitação de Jesus com Deus na alma. Sem Deus não há santidade. Sem o Espírito Santo, São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, o homem não é dele. Deus nos sacrificou na cruz e padeceu por nós para que possamos viver sem o Espírito Santo. Porque na sua vida seria tudo em vão. Você não vai chegar a lugar nenhum sem o Espírito Santo. Pode ter certeza disso. Nem no céu entra. Porque assim Deus dispôs. Então veja com que Deus nos dá uma medida alta de santidade, tanto que Ele fala, sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. É claro que Deus começa uma obra aqui e vai terminar no céu, porque é lá que se consuma. Ou na segunda vinda de Jesus, como diz o Catecismo da Igreja Católica. Aí a plenitude chega, perfeito é o completo. Mas meu irmão, minha irmã, convenhamos, tanto eu quanto você estamos muito imperfeitos e incompletos. E esse programa aqui é o programa de Jesus para todos nós. Se você é leigo, é padre, ou quem que vai estar ouvindo esse vídeo, se Deus com a providência quiser que esse vídeo chegue a alguma pessoa, entenda que esse projeto é um projeto para todo cristão, para todo homem. Jesus subiu ao monte e Ele revela a sua verdade alta, e para que a gente se conforme a essa verdade alta, Ele dá a graça dele, sem a qual a gente não consegue se tornar pessoas dignas do reino. Não somos filósofos estoicos, ou como tinha outras correntes de filosofia, que achavam que era pelo mero esforço que conseguimos chegar ao alto monte da santidade. Não. Você pode fazer de tudo. Você pode fazer jejum, mortificar, você pode clamar, você pode gritar, pode se cortar, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não tiver a graça de Deus, você não chega a lugar nenhum. E assim dispôs Deus. Santo Agostinho falou isso para Pelágio, que achava que o homem era tão bom, tão bom, tão bom, que ele era capaz de se salvar. Aí Santo Agostinho, escreveu 2 livraços sobre a graça e disse, sem a graça de Deus, um homem nenhum chega no céu. São Paulo também fala isso em outras formas. Então, meu irmão, a graça de Jesus Cristo, ela é enorme para nós. A graça do Senhor Jesus Cristo nos é suficiente e muito mais que suficiente para a gente chegar ao paraíso. Mas eu preciso acreditar nela, contar com ela, clamar por ela. Santo Agostinho, numa das passagens do livro Tratado da Graça, inclusive tem na internet, você pode ver lá, Padre da Igreja Patrística, com um livrinho azul, verde, e ele vai dizer que existe a graça tanto do querer quanto do executar. Aquela passagem conhecida de São Paulo vai dizer, né? É Deus que realiza em nós o querer e o executar. Se você nem quer ser santo, nem ser santa, é porque você está colaborando com a graça, está freando a graça na sua vida. Porque o Espírito Santo vai te levar a entender que esse aqui, de Mateus 5, de 1 a 12, é o seu projeto de vida. Que aqui está o seu projeto de vida, como diz o Santo Papa João Paulo II, o código de santidade do cristão. É preciso querer ser santo e deixar que a graça de nos tornar santo chegue ao nosso interior, ao nosso coração. E é preciso, para querer também clamar, fazei-me santo, Senhor, fazei-me viver, Jesus, as bem-aventuranças. É preciso querer, que já é uma graça, que trabalha na minha vontade, na tua vontade, e o executar que o Espírito Santo contigo, com a minha colaboração, vai forjando esta santidade, muitas das vezes como se forja um ferro quente para dar moldura nas pancadas das provações, das incompreensões, das perseguições, do silêncio, da solidão, das provações, das tentações. O Espírito vai moldando Cristo em você. Vai esculpindo em cada um de nós a vida de Deus. As bem-aventuranças precisam ser construídas em nós pelo poder do Espírito. E a graça de Deus nos é muito favorável. Como diz no início dessa live, a palavra de Deus lá em João diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
O que Deus, Jesus te pede a fazer, Ele te dá a graça de executar. O que Jesus te revela da vontade dele no Evangelho, na palavra de Deus, o Senhor te dá a graça para viver. E não duvide do poder da graça, porque ela pode. São Paulo vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça do Senhor quer nos levar a uma vida de intimidade com Jesus, aonde Ele possa, dentro de você, de mim, pelo poder do Espírito Santo, e forjando as bem-aventuranças. Olha, isso aqui é um estado de graça sobrenatural maravilhoso. As pessoas que vivem as bem-aventuranças são pessoas muito felizes. Primeiro que elas olham o projeto de Deus se concretizando na sua vida e olham para si e dizem, nossa, Deus fez em mim maravilhas. Qualquer bem-aventurança dessa aqui, meu irmão, minha irmã, se você tem na sua vida, você tem que louvar muito a Deus. Porque é produto de um trabalho do Espírito Santo que vai modelando a gente à luz de Cristo, que vai forjando, que vai fazendo, que vai construindo, que vai mudando no profundo, no modo de pensar, no modo de falar, de se comportar, no coração, nos sentimentos. O Espírito vai trabalhando e vai ensinando a viver o Evangelho e vai formando por dentro o homem e a mulher de Deus, do jeito que Jesus deseja. Olha, vamos agora trabalhar em cima dessa mesma ótica com um grande homem chamado Elias, que hoje a palavra de Deus também nos traz. O mundo tem uma compreensão equivocada do que seja um homem e uma mulher de Deus. As pessoas acham que para ser um homem e uma mulher de Deus, tem que ser uma pessoa abençoada, e uma pessoa abençoada tem que estar cheia de dinheiro. Não é assim? Alguns até falam uma teologia por aí, de teologia da prosperidade. Se olhar para Jesus Cristo, muitas pessoas vão se decepcionar. Ele nasceu pobre, foi perseguido, teve que ir para o Egito. Até para nascer não tinha um lugar. Não foi acolhido. Nasceu no meio de bichinhos. Depois queriam matar ele, foi para o Egito com Maria e com José. Volta do Egito. E aí José sabe que o filho de Herodes poderia fazer algum mal, e ele volta para Galileia, volta para Nazaré. Jesus passa 30 anos na vida oculta, mais tempo do que o da vida pública, que foram só 3 anos. Jesus é formado ali no carpintaria com José, um trabalho duro, difícil. Certamente devia ter a mão calejada, que trabalha com madeira. Jesus trabalhou como carpinteiro, certamente construiu muitas coisas, aprendeu muito com José, adquiriu calos na mão, devia ter uma mão dura, uma mão com calos. Jesus não era uma florzinha delicada, Jesus era um homem, um varão, trabalhador, trabalhou, certamente trabalhou duro, um homem virtuoso, fez a parte humana que tem que ser feita, um homem de oração e um homem de trabalho, honrou a seu pai, a sua mãe, com obediência, ia na sinagoga, ia para o culto lá de Deus, obedecia às leis. Veja que ele nos ensina o caminho do crescimento espiritual e da santidade passa por situações que muitas vezes não queremos, como o anonimato, o silêncio, o trabalho, a vida dura, a perseguição, o abandono, o desprezo, a humilhação. Isso tudo Jesus viveu e foi formado em cima disso também. E aí ele começa a vida pública. Jesus não era rico. Não tinha nem onde botar a cabeça, onde dormir.
E, no entanto, era o mais poderoso de todos, o mais santo. Então veja que a inversão de valores, temos que tomar cuidado com isso, porque as bem-aventuranças são exteriorização com as palavras de quem é Jesus. Jesus, através das bem-aventuranças, está falando, olha, se vocês começarem a entender e a viver isso aqui, esse código de santidade, vocês vão compreender melhor quem eu sou e o que eu quero. E aí, meu irmão, minha irmã, nós temos esse homem, esse farol de Deus no Antigo Testamento chamado Elias. Dá licença um minutinho, beber uma água. Esse aqui não é qualquer um, não. Fácil é a gente falar dos santos, difícil é caminhar atrás deles. E esse aqui era um que não era fácil caminhar atrás dele, não. Porque o amor que essas pessoas têm pelo Senhor, que Elias, Moisés, Jeremias, Pedro, Paulo, São Francisco de Assis, esses homens tinham uma exigência para si lá no topo da altura e uma misericórdia com todos que não conseguiu alcançá-la. Mas eles eram pessoas de muita comunhão com Deus, cheios do Espírito e que tinham a sua vida muito conformada na vontade de Deus. Mas o Senhor, Jesus, é mais do que todos eles e pediu para que pudéssemos imitá-lo. Vamos lá. Então está escrito assim, a palavra de hoje, aqui vai dizer, 1 de Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 6, já escrito assim. Elias o tesbita, um habitante de Galade, veio dizer a Acabe, pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nesses anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Tá de brincadeira, né, não? Olha a autoridade desse homem de Deus. Acabe era rei de Israel. E Acabe não vivia a vontade de Deus. Não seguia a lei da maneira que deveria. Cometeu no meio do povo muito erro. Desencaminhou o povo. Casou com uma mulher que traía Deus, que tinha ídolos. Acabe não agradava a Deus e preferia amar a mulher dele do que o próprio Deus. E Deus alertava o seu povo, cuidado com as mulheres de outros povos, porque amando-as poderás arrastar o vosso coração para os seus deuses. E Acabe fez isso. E ele amou mais a sua esposa do que a Deus. Jesus estivesse ali, falaria para ele, tu não é digno de mim, não. Quem ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, sua vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Isso não é alto, meu irmão, minha irmã? Isso é altíssimo. Isso é altíssimo. Contudo, o Senhor nos dá um meio de viver isso. E as bem-aventuranças é uma medida alta, porque Jesus não pode me botar medida baixa. Então Jesus coloca a medida alta. E vamos ver esse homem, né? Vamos ver um pouquinho de Elias. Pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Em seguida, a palavra do Senhor foi dirigida nestes termos. Vai-te daqui, retira-te para as bandas do Oriente e esconde-te na torrente de Carite, que está defronte do Jordão. Beberás da torrente, dei ordens aos corvos que te alimentem. Elias partiu, pois, segundo a palavra do Senhor, estabeleceu-se junto à torrente de Carite, defronte do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne, pela manhã, pela tarde, e ele bebia água da torrente. Eis aí, um grande profeta. Eu, particularmente, posso dizer o seguinte, de todos os homens da Bíblia, tirando Jesus Cristo e Nossa Senhora, é claro, né? O que mais me afeiçoa é esse aí.
Sempre gostei muito de São Paulo, mas quando eu olho para Elias, eu vejo o modelo do profeta ousado, homem sem temor, homem cheio do Espírito, profetiza, tem palavra de revelação, profecia, tem coragem, ousadia, um homem de fé, de oração. Elias é um fogaréu, como está lá em Eclesiástico, uma fornalha do Espírito que queima e que incomodou inclusive o rei. E para provar, Deus manifestou que Deus estava com Elias, e aí ele profetizou isso aí. Não, olha a autoridade deste homem ao proclamar essa palavra, meu irmão, minha irmã. Pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nesses anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. E assim aconteceu por 3 anos. Há uma palavra de Tiago muito boa, que vai falar um pouco sobre Elias e que me exorta eu e a você. Por quê? Porque na formação do homem de Deus, na formação da mulher de Deus, temos que caminhar na busca das virtudes, buscar deixar e colaborar com o Espírito Santo na formação das bem-aventuranças, código de santidade, na obediência, e caminhar na oração. Caminhar na oração. Então vamos lá. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim: a oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre como nós e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra deu o seu fruto. Nossa Senhora, né? Uma maravilha. E assim de fato aconteceu, porque a sua oração era agradável a Deus, porque a sua vida era agradável a Deus. Elias, ele se submetia à palavra de Deus que era dirigida a ele como profeta. E o vigor da sua vida estava na obediência a essa mesma palavra, a qual produzia nele impacto profundo de santidade, comunhão com Deus. Ele tinha uma profunda comunhão com Deus, e o seu coração, a sua mente, sua alma se dobrava a esta comunhão. E ele sabia que a força não era ele, era Deus nele. E ele era obediente, um homem de muita oração, um homem de muita escuta, um homem cheio do Espírito Santo, e fazia a obra de Deus. E assim ele orou e assim se fez. Meu irmão, vamos atentar que o versículo 6 diz assim: os corvos traziam-lhe pão e carne, pela manhã e pela tarde ele bebia água da torrente. A providência de Deus nunca faltou para Elias. Por quê, meu irmão? Está faltando providência na sua vida, na minha vida? Olha o nosso caminhar. Vê como é que está a tua vida de oração, a tua fé, obediência que Deus te falou, tem te falado. Se é que Deus tem te falado, então precisa ouvir, precisa orar, precisa escutar. Obediência à palavra escrita, às autoridades reais da igreja, a doutrina correta, e deixar o Espírito Santo fazer o trabalho dele, forjar as bem-aventuranças. Elias agradava a Deus quando dormia, quando acordava, quando rezava e quando rezava. E ele foi, como Moisés, aquele que apareceu lá no Tabor, na transfiguração. Veja o respeito e o amor de Deus por esse homem, que foi inclusive arrebatado. A providência de Deus forma os homens de Deus. É isso que eu queria falar. Porque veja só o modelo de santidade que Deus propõe, e olha para esse mundo, que esse mundo ele louva as pessoas que tem muito dinheiro, que tudo é fácil, ou então que é cristão. É claro que existe muita pessoa que tem dinheiro que é santa, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que o modelo não significa você que não tem carro do ano, não tem casa, o melhor emprego, que você não é abençoado e não é abençoada não, minha irmã. Tira isso da tua cabeça.
Jesus era pobre e era o mais cheio do Espírito Santo. Elias também vivia para lá e para cá, se escondia em cavernas. E, no entanto, era cheio do Espírito Santo. João Batista ficou no deserto e era lotado do Espírito Santo também. São Francisco não tinha bem nenhum e era cheio do Espírito Santo. Isso significa que você agora tem que sair de casa? Não, você tem que viver a sua vocação, o que Deus te chamou. Tenha juízo. Aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus te estabeleceu, nisso, entenda e viva aquilo que Deus te pede. Segundo a vontade dele, ele vai te forjando. Então Deus sustentou Elias, Deus sustentou esse homem, e esse homem sabia depender de Deus, porque uma pessoa que caminha nas bem-aventuranças é uma pessoa que caminha na liberdade da dependência do Espírito Santo e sabe viver a vida segundo Deus, com parâmetros superiores deste mundo, que não é deste mundo. Isso ali, Mateus, meu amigo, ali aquilo que está sendo revelado por Jesus, que sobe ao monte e fala, ele está falando da altura da vida dele, que está nos chamando a viver. É muito sobrenatural, é muito poderoso, é muito transformador. É o que Deus te pede a ser. Para encerrar, o Salmo 120 diz assim, o Salmo 120, né, de 1 a 4, está escrito lá: para os montes levanta os olhos, de onde me virá o socorro? Levanta os olhos para o monte que é Jesus, porque é dele que vem teu socorro e meu socorro. Em qualquer situação da nossa vida, levanta os olhos com confiança e com fé: Senhor, da minha baixeza, ajudai-me a alcançar a tua altura. Para os montes levanta os olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir, nem adormecer o guarda de Israel. Quando os teus pés resvalarem no caminho do crescimento espiritual, da formação do homem e da mulher de Deus, quando você pecar, porque nós não somos impecáveis, nenhum de nós, nem eu nem você, e nem quem vai ouvir esse vídeo, se ouvir, não somos impecáveis. Guarde bem isso no teu coração. Portanto, quando seus pés resvalarem, seja humilde e recomece a subir. Porque quando resvala, nós caímos, descemos. Mas levante a cabeça, se arrependa e recomece a vida de novo. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Se soubermos ouvir, acolher, obedecer a palavra, ouvir sua palavra no coração, caminhar na direção da santidade das bem-aventuranças, viver da providência que se manifesta das criaturas ordinariamente para a gente, principalmente trabalhamos, mas também de forma sobrenatural. E quanto mais despojado de suportes, mais vive da providência, mais tem fé e confiança em Deus. Quanto menos apoio, mais fé e confiança necessita e mais Deus favorece para que tenha. E assim foi com Elias, e assim Deus faz com muitas das pessoas que se dedicam à vida de clausura, religiosos e tantas pessoas que vivem em comunidade de vida também, porque Deus é o sustento daquele que a Ele se consagra. Deus é o sustento para aquele que a Ele se consagra, o que Ele consagrou. Nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem sua permissão. Deus tem cuidado de cada um de nós, como diz a palavra, cuidou de Elias, mandou corvos, mandou a água, e Deus foi providente para ele, porque Elias fazia a vontade de Deus, e a vontade de Deus tinha a primazia na vida de Elias. Deus era primeiro no coração de Elias. Deus tinha o primeiro lugar, era o absoluto dele. E para a gente é um ensinamento.
Deus precisa ser o primeiro na minha vida e na sua vida. O primado do absoluto, o primado de Deus, o primeiro e único soberano, aquele que tem que ser o Senhor da plenitude do nosso coração, do nosso amor. E aí a sua providência nos é favorável de todas as formas que Deus escolhe manifestar. Seja do ordinário, do emprego, ou seja de uma forma que Ele escolhe livremente fazer. Não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. Deus não dorme. Deus não precisa dormir. A humanidade de Jesus dormiu lá no barquinho. Quando estava com os apóstolos, você lembra bem? Jesus estava na barca, estava ali os apóstolos e veio uma tempestade. Está vendo tempestade na sua vida, meu irmão? Está vendo tempestade na sua vida, minha irmã? É normal, é assim mesmo. Cristão sem tempestade é porque não é cristão. Tem que vir tempestade. Porque o cristão ele vai incomodar o inferno vai ficar incomodado, vai começar a perseguir. Mas não temos que temer. Ele não pode nada conosco se estamos debaixo da graça de Deus. E a tempestade veio sobre a barca e eles foram lá acordar Jesus, só que Jesus não estava dormindo. Não dormia, não dorme quase. A divindade nunca dorme. Deus não dorme, não cochila. Não dorme o guarda de Israel. Não fique apavorada, minha irmã. Não fique apavorado, minha irmã, por o coronavírus e por nada que possa vir sobre a terra. Não dorme o guarda de Israel. E ele está sempre vigilante sobre sua obra para modelá-la à imagem do seu filho. O Pai vai te formando e não vai perdendo de vista o trabalho que está sendo feito, porque Deus está sempre atento às suas necessidades, mesmo antes de você pedi-las. Antes de você abrir a boca para orar, Deus já sabe o que você vai pedir. Mas você tem que orar, é claro. Que você possa ter o coração agradecido a Deus, de saber que tem um Deus que olha por ti e que te ama profundamente e que vai à nossa baixeza, na nossa humilde condição, na situação que você vive hoje, na tua casa, na realidade do teu casamento, da sua vida, do seu trabalho, e quer te comunicar a santidade dele. Sempre é tempo de ter uma experiência profunda do poder de Deus e do amor de Deus. Deus nunca abandona a sua obra. Diz a palavra, não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. Eu levanto meus olhos para Deus, para o qual é capaz de me saciar, de providenciar, de me formar na santidade, o qual é capaz de fazer em mim maravilhas, como fez na Virgem Maria, e quer fazer na sua vida, quer fazer na minha vida as suas maravilhas. Deus não completou a obra na nossa vida, e Ele vai levar à plenitude essa obra pelo poder do Espírito. Elias também teve esse momento de fraquejar. Quando, depois do desafio feito aos profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, Deus permitiu aquele momento em que ele se manifestou na vida de Elias, na vida daquele povo. Porque quem é profeta, quem é de Deus, Deus já sabe. Mas muitas das vezes Deus precisa realizar no meio dos homens algo para que esses mesmos homens reconheçam os seus profetas. E o que Deus fez, o que Jesus fez e falou é que um profeta não é reconhecido na sua pátria, nem na sua casa e nem nos seus. E ao Jesus falar isso na sinagoga de Cafarnaum, quiseram apedrejá-lo, jogaram de cima do monte, porque Galileia era num alto, e Jesus passou pelo meio deles. O ungido de Deus, a ungida de Deus, aquele que profetiza, que vive do Espírito, do sobrenatural,
sempre irá incomodar, entenda isso. Não tem como ser diferente. E não importa se você, meu irmão ou minha irmã, não é acolhida pelas pessoas, reconhecido, porque não temos que viver para sermos reconhecidos por ninguém e nem sermos aplaudidos por ninguém ou receber tapinhas nas costas. Vamos lá, que maravilha sua pregação, que maravilha. Não precisa disso, a glória é só de Deus. Você pode dizer para você mesmo, porque eu digo para mim, a minha recompensa é o Senhor. São Paulo vai dizer, lá em Gálatas, no início, se eu quisesse agradar a todos, agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Eu vim para agradar a Deus. E você não vai conseguir, meu irmão e minha irmã, agradar todo mundo. Você não vai conseguir fazer um jeitinho de fazer que todas as pessoas te amem. Porque aí você poderá estar sendo um infiel ao Evangelho. Mas nós temos que amar a todos. E amar nem sempre vai ser concordar com todos. Você não vai ter que concordar com uma pessoa para amá-la. Porque você tem que guardar a palavra, o Evangelho. E viver o que Deus te pede. Mas tem que acolher e amar. Ok? Que Deus possa nos dar a graça de um profundo amor por todos e entender o projeto de Jesus para a nossa vida, que é a nossa santidade. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Os puros são aqueles que tiveram e experimentaram a sua alma alvejada no sangue do Cordeiro, sangue que purifica de todo o pecado. Todo pecado produz impureza, não só os pecados da luxúria. Porque é da boca do homem que procede os maus pensamentos, desejos, roubos, Jesus fala de várias coisas. Isso que torna o homem impuro. É isso que torna a tua alma impura, a minha alma impura. Luta contra o pecado, afasta-se dele, caminhe na graça, viva as virtudes e Deus fará por você muito mais do que você imagina. E assim, rezamos uns pelos outros, eu por vocês, vocês por mim, e sejamos pessoas que possam trazer a marca do Altíssimo na alma, a experiência de Deus, a intimidade, capaz de orar, e fazer, inclusive, pela fé no poder de Deus, porque Deus tudo pode, a Ele nenhuma coisa é impossível, Deus é capaz de fazer ações na natureza, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém? Vamos orar um pouquinho? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos em Sua presença, como seus filhos, no início deste monte, onde seu filho se encontra. E da nossa baixeza, Jesus, nós queremos subir este monte. Senhor Jesus, amado Senhor, Tu sabes que eu não tenho condição de subir esse monte por mim mesmo. Tu sabes, Jesus, que eu e meus irmãos não temos como subir este monte alto da perfeição sem a sua ajuda, sem o seu favor, sem a sua graça. Mas eu sei, Jesus, que o Senhor quer que eu possa subir a Ti. E eu sou ousado e digo, sim, Jesus, vou subir. Eu quero subir. Ajuda-me, Senhor, eu e os meus irmãos a subir o monte da perfeição, o monte da santidade, o monte da união contigo. Porque ao subir este monte, Jesus, eu poderei ter um olhar diferente sobre o tudo. Ao chegar, Jesus, nesse monte, eu teria outra perspectiva. Eu poderia ouvir de cima, da altura, da santidade, da sua graça, com os seus olhos formados em mim. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda-nos todos a subir gradativamente,
progressivamente, cada dia, na santidade. Deus, eu peço em nome de Jesus Cristo, manifesta agora o seu poder na minha vida e na vida desse meu irmão que está ouvindo e na vida dessa irmã que está escutando esta fala, esta oração, que está orando comigo. Vem, Senhor, porque a tua presença, meu Deus, que é santa, que faz que o homem se torne santo, que a mulher se torne santa. Assim, quando o Senhor revelou algo dela para Moisés, disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o solo que tu pisas, ele é santo. E assim também, Senhor, tocado pela tua santidade, Isaías disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito com pessoas de lábios impuros. A palavra disse, meu Deus, que um anjo, um serafim, foi enviado até Isaías e ele foi purificado. Meu Deus, venha ao meu encontro de mim, agora aqui, da minha irmã, e de todas as pessoas que porventura possam ouvir este vídeo. E derrama, Senhor, sua presença, deixar-nos tocar a suavidade, a beleza, a santidade, a transcendência maravilhosa do teu ser maravilhoso, e nos faz experimentar a doçura, a sua suavidade, que levou Pedro a escrever na primeira carta dele: se é que vós tem saboreado, quão suave é o Senhor. Senhor, que maravilha subir pela Sese, o monte, e ao chegar no topo do monte, olhar a paisagem maravilhosa que pode ser descortinada para quem chegou lá, Senhor, a partir do seu esforço, mas também com a ajuda da sua graça, sem a qual ninguém sobe a lugar nenhum. Meu Senhor e meu Deus, Uri halabassandaralabacantarabassimbaralabas. Vem, meu Senhor, põe a sua mão poderosa sobre nossas cabeças. Conforme Jesus o Senhor pôs sobre aqueles que o Senhor curou, pedimos, Senhor Jesus, nessa noite, que as suas mãos possam repousar sobre mim agora, e sobre esse meu irmão e essa minha irmã. E da sua mão, Jesus, chagada, ressuscitada do teu corpo glorioso, comunica-nos o seu Espírito Santo. Comunica-nos, Jesus, o teu poder que nos leva a uma dimensão profunda de comunhão com o seu Pai e contigo. Meu Senhor e meu Deus, nos santifica nesta noite. Fazei-nos acreditar nesse projeto que é teu da santidade. Meu Deus, vós sois o Deus que não cochila nem dorme. Guarda-me, Senhor. Guarda cada um de nós, Senhor Jesus. Livra-nos do mal. Tu disseste, Senhor Jesus, na proximidade da vossa Páscoa, na comunhão com os seus chegados apóstolos, naquela oração sacerdotal que fizeste, Jesus, antes de morrer, disse: Pai, não os tire do mundo, mas preservai-vos do maligno. Senhor, não nos tire do mundo agora, mas preserva-nos, Senhor, do maligno. Preserva-nos, Jesus Cristo, dos demônios, de Lúcifer e dos seus anjos. Preserva-nos, Senhor, do mal, do pecado mortal, da perdição eterna. Preserva-nos, Senhor, da desunião, da desobediência à igreja. Preserva-nos, Senhor, de construir um projeto pessoal que não tem nada a ver com o teu projeto para nós, a sua vontade para nós. Obrigado, Senhor Jesus, por estar derramando graça de cura e de libertação para as pessoas agora que estão ouvindo. Eu peço a cura das pessoas, Jesus, que estão doentes. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite as pessoas doentes agora.
doença do corpo, meu Deus, doença da alma, da mente, do espírito. Peço pelas pessoas, Jesus, que estão na mente dos meus irmãos e das minhas irmãs, ou por elas mesmas. Libera agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus, sobre esse meu irmão e sobre essa minha irmã, a força do Espírito e a graça da cura, a graça da libertação, a graça do milagre. Te peço, Deus, que a sua mão poderosa, assim como esteve com Moisés, com Elias, com os apóstolos, com seu filho, Jesus, esteja conosco agora. E te peço, meu Deus, libera seu poder e manifesta a sua glória na vida dos meus irmãos que estão escutando. E sobre mim também. Sidandararahasa cantararabas, sidandararabas. Sindarararahalaба cantarabas, sidandararabas, sidandararabas. Sambararahas, sandarabas, sidandararabas. Sidararahas, sandararabaha cantar. Não tenhas medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do meu Pai vos dar-vos o reino, que o Senhor vos fala e me fala agora. É do agrado do Pai nos dar o reino. O reino de Deus é para mim e para você. Obrigado, Senhor Jesus, pelas graças que você está derramando sobre todos nós nessa noite. Obrigado pelas curas, Jesus, que você está realizando. Obrigado, Espírito Santo, pelas libertações, pelas suas graças, milagres e prodígios liberados pelo teu poder. A ti, Deus, toda a glória, a ti, Deus, toda a honra, a ti toda a majestade. Obrigado pelo teu Espírito que vem ao nosso encontro, Jesus. Eu te amo, Senhor Jesus, eu te amo, Pai, te amo, Espírito Santo. Quero subir o Monte Sião. Quero subir e contemplar a tua beleza e tua santidade. Dai-me, Senhor, pureza que me permita ter a visão da tua glória. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus seja louvado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. Até a próxima, se Deus assim o permitir. E acompanhe a programação da comunidade. Eis aqui os servos do Senhor, faça-se nós segundo a vossa palavra. Amém.